No silêncio denso da madrugada, quando o vento raspa as muralhas romanas como se quisesse arrancar os segredos presos às suas pedras, surge uma verdade que a história oficial jamais ousou escrever. Tudo começa no ano 117 d.C., o dia em que o império mais poderoso do mundo perde seu imperador, Trajano. E com ele, a ilusão de que a disciplina romana era um escudo capaz de conter até os impulsos mais humanos. Em uma fortaleza perdida junto ao Danúbio, onde 5.000 homens viviam enclausurados entre o frio, a rotina e o aço, gestava-se uma realidade que os cronistas decidiram cobrir com a tinta do silêncio. Os soldados romanos eram apresentados ao mundo como máquinas de guerra, disciplinados, invencíveis, imunes ao medo e ao desejo. Mas essa imagem perfeita, repetida durante séculos, não era mais que um mosaico incompleto. Sob o brilho do metal e o estrondo dos estandartes, havia um mundo emocional que sobrevivia como uma fogueira clandestina, oculta nos cantos dos acampamentos e nos olhares que duravam 1 segundo a mais do que o permitido. Os legionários passavam 25 anos longe de seu lar, isolados do resto da sociedade, vivendo unicamente entre homens, enclausurados em um universo onde o isolamento podia transformar o coração mais firme. A morte de Trajano não só marcou uma mudança política, marcou uma virada na vida de milhares de soldados, que de repente se viram face a face com uma verdade incômoda. Ninguém pode sobreviver tanto tempo sem afeto, sem companhia, sem um laço humano que o ancore à vida. Foi neste ambiente opressor que começaram a surgir vínculos profundos, conexões emocionais que a história tradicional preferiu rotular como boatos, mal entendidos ou exageros. Mas não eram. Eram reflexos da condição humana levada ao limite. Imagine esses homens, hispanos da Lusitânia, gauleses da Narbonense, germânicos romanizados, gregos da Ásia Menor, egípcios do delta do Nilo. Todos diferentes, todos arrancados de suas terras, obrigados a conviver dia e noite, compartilhando o calor sob uma mesma manta, o medo em uma mesma trincheira e a esperança em uma mesma oração silenciosa. Em um ambiente assim, quem poderia afirmar que a camaradagem era apenas disciplina? Quem poderia dizer que os sentimentos não encontravam brechas para se infiltrar? A história, no entanto, sempre teve medo da complexidade emocional. É mais fácil lembrar das batalhas do que das cicatrizes invisíveis. Mais confortável glorificar o escudo do que perguntar o que acontecia quando o soldado parava de segurá-lo. Esta é a parte da verdade romana que nunca nos contaram. A vida íntima, emocional, silenciosa, escondida sob camadas de honra e dever. Hoje, abrimos essa porta. E o que há por trás não é escândalo nem morbidez, é simplesmente humanidade. Uma humanidade que desafia nossas ideias sobre força e fraqueza. Porque a pergunta não é quem era o fraco nessas relações. A verdadeira pergunta é: quem era realmente livre em um império, onde até o desejo tinha donos? Para compreender o que realmente ocorria dentro das legiões, é preciso olhar além do mito e observar o ser humano preso sob a couraça. Os recrutas que chegavam a esses acampamentos eram, em sua maioria, jovens que mal haviam deixado a adolescência. Chegavam de todos os cantos do império. Rapazes hispanos endurecidos pelo sol da Lusitânia, gauleses criados entre florestas úmidas, germânicos romanizados que ainda conservavam o orgulho tribal, gregos educados em filosofias antigas, egípcios acostumados ao deserto e a seus deuses silenciosos, todos confluindo em um mesmo lugar, sob uma mesma autoridade, mas cada um carregando um passado que logo seria enterrado sob as regras implacáveis de Roma. A vida na fortaleza não oferecia espaço para a individualidade. Havia um horário para respirar, outro para marchar, outro para comer e outro para dormir. O corpo do soldado não lhe pertencia. Era a propriedade da águia legionária, do juramento que havia pronunciado diante dos deuses de mármore.
mas o coração, embora tentassem discipliná-lo, continuava sendo humano. A solidão, a nostalgia, a proximidade física constante e a ausência total de mulheres de sua mesma cultura criavam uma mistura emocional tão poderosa que, com o tempo, moldava a psicologia do acampamento de maneira inevitável. Nesse universo exclusivamente masculino, surgiram códigos invisíveis, regras que não estavam escritas, mas que todos compreendiam. Roma não definia a honra segundo o gênero, mas segundo o papel social. O importante não era com quem se compartilhava um vínculo, mas que lugar cada um ocupava na hierarquia. Um homem livre romano podia se relacionar de múltiplas maneiras sem que sua dignidade fosse comprometida, desde que mantivesse o papel que a sociedade considerava apropriado. E dentro do exército, onde os postos eram tudo, essas normas se tornavam ainda mais estritas, quase rituais. O centurião veterano, endurecido por décadas de campanha, gozava de um status que lhe permitia exercer autoridade mesmo na esfera mais íntima. Ninguém o julgava por criar vínculos com soldados mais jovens, pelo contrário, era interpretado como parte do processo formativo. A fronteira entre liderança, proteção emocional e afeto pessoal se tornava borrada, como se cada camada da relação estivesse coberta por um véu que só a guerra sabia desvendar. Essas dinâmicas, que podem nos parecer complexas sob o olhar contemporâneo, faziam parte da lógica romana. Para eles, o papel dominante simbolizava poder e controle. O papel subordinado representava aprendizado e transição. Nada era visto com as mesmas conotações morais que imporíamos hoje. E essa diferença cultural é essencial para entender o que acontecia por trás das muralhas. Mas enquanto esses códigos mantinham a ordem, também criavam tensões profundas. A pergunta que ninguém ousava formular era simples: o que ocorria quando dois soldados do mesmo posto, com a mesma força e a mesma ambição, desenvolviam um vínculo que não se encaixava na hierarquia? Como se decidia quem cedia e quem liderava em um universo onde a posição social era tudo? Esse conflito silencioso seria a semente de muitas histórias que a história oficial jamais quis contar. No mais profundo da vida legionária, existia uma estrutura tão sutil quanto poderosa: a mentoria íntima entre um veterano e um recruta. Embora os textos oficiais a descrevam como um treinamento militar, as provas arqueológicas e os testemunhos indiretos revelam que aquele vínculo ia muito além da transmissão de técnicas de combate. Era um laço emocional, quase espiritual, que unia dois homens em um ambiente onde a vulnerabilidade era proibida, mas a necessidade humana de companhia continuava respirando, mesmo que às escondidas. Os veteranos, homens entre 30 e 40 anos com cicatrizes na pele e tantas outras na alma, assumiam o papel de guias. Ao seu lado, os recrutas, jovens recém-arrancados de seus lares, encontravam proteção, refúgio e uma forma de afeto que a guerra nunca teria aceitado abertamente. Compartilhavam barraca para suportar o frio implacável do norte. Compartilhavam refeições que nem sempre saciavam. Compartilhavam histórias que os uniam mais do que eles mesmos admitiam. Ali, naquele espaço reduzido, onde as noites eram longas e o silêncio pesava como um escudo molhado, surgiam vínculos inevitáveis. As cartas encontradas em fortalezas como Vindolanda ou Dura Europos são espelhos dessa intimidade. Uma das mais comoventes, escrita por Lúcio Atênio ao seu Doce Marcelo, fala de noites geladas, de lembranças quentes e de uma necessidade emocional que não pode ser reduzida a simples camaradagem. Sua linguagem, carregada de metáforas suaves, revela um mundo afetivo que a historiografia clássica tentou minimizar durante séculos. Não havia escândalo nessas palavras. Havia solidão, gratidão e uma conexão humana que tentava sobreviver à distância e às ordens de um comandante. A convivência diária transformava a mentoria em algo que beirava o ritual. O veterano ensinava a seu pupilo como ajustar a couraça.
como ler o vento antes de uma batalha, como suportar o peso de um escudo durante horas sem desmoronar. Mas também o ensinava a lidar com o medo, a entender o silêncio das noites prévias ao combate, a reconhecer o tremor invisível que antecede um ataque surpresa. Esse conhecimento emocional, que não figurava em nenhum manual militar, era talvez o mais valioso de todos. Muitos recrutas viam o veterano como uma figura paternal, alguém que lhes mostrava um caminho em meio a um mundo desconhecido. E esse afeto, inevitavelmente, podia se transformar em algo mais profundo. Não era surpreendente que nessa convivência tão estreita surgissem sentimentos fortes, intensos, difíceis de nomear, especialmente em uma época em que as emoções não eram verbalizadas com facilidade. Roma tinha palavras para a guerra, para a glória, para a derrota, mas poucas para o anseio silencioso. Do ponto de vista moderno, esse tipo de vínculo pode parecer ambíguo. No entanto, na lógica romana, fazia parte de uma rede emocional que mantinha viva a moral das tropas. Em contextos extremos, os seres humanos buscam calor, pertencimento e sentido, mesmo quando o mundo exterior exige dureza absoluta. A mentoria nas legiões cumpria exatamente essa função. Era um pacto tácito para não sucumbir à solidão do império. E embora essas relações costumassem durar entre 2 e 4 anos, seu impacto emocional podia se estender por décadas, muito depois que o recruta se tornasse independente do veterano. Dentro das muralhas frias do acampamento, onde o eco dos passos parecia repetir nomes que ninguém ousava pronunciar em voz alta, as relações entre os soldados começavam a se transformar em algo que ia muito além da mentoria. A proximidade constante, o perigo compartilhado e a tensão emocional acumulada convertiam cada vínculo em um ritual silencioso, que os soldados viviam como parte de sua identidade guerreira. Não se tratava apenas de afeto, era um pacto de sobrevivência emocional, que com o tempo adquiria uma dimensão quase cerimonial. No centro dessa dinâmica estava o conceito romano de honra, uma palavra sagrada cujo significado dependia de nuances que hoje podem nos parecer alheias. Para os romanos, a dignidade não se definia pela presença ou ausência de um vínculo pessoal, mas pelo papel que cada um representava dentro dele. O papel dominante refletia autoridade e controle. O papel subordinado representava aprendizado, transição, um estado temporário, não uma sentença. Nas relações entre veterano e recruta, esse equilíbrio era claro. Mas quando 2 soldados do mesmo posto formavam uma conexão emocional, a hierarquia se tornava difusa, perigosa, quase proibida. Foi então que surgiram os chamados rituais de reafirmação, uma prática silenciosa, mas estendida entre os legionários. Não eram atos violentos nem enfrentamentos extremos, mas demonstrações simbólicas de força, desafios no treinamento, duelos amigáveis, competições físicas que, sob a superfície, serviam para reafirmar sua identidade dentro do grupo. Após qualquer momento de vulnerabilidade emocional, esses soldados recorriam a essas provas como uma forma de equilibrar o peso invisível que a sociedade romana impunha sobre seus ombros. Não eram castigos, mas mecanismos psicológicos para sobreviver ao choque entre o dever militar e a complexidade humana. Os muros do Império ainda conservam vestígios dessas histórias. Grafites encontrados desde a muralha de Adriano até as margens do Eufrates mostram inscrições que alternam entre a paixão codificada e a camaradagem eterna. Palavras gravadas com ponta de ferro em tabuletas de madeira ou em muros de pedra que falam de noites compartilhadas, de promessas feitas em silêncio, da profunda necessidade de companhia que um soldado nunca admitiria diante de seus superiores. Muitos desses recados misturavam símbolos militares com metáforas poéticas, como se os escritores tentassem unir 2 mundos contraditórios: a ferocidade do guerreiro e a vulnerabilidade do homem. Para os romanos, aqueles vínculos não eram fraquezas, mas fontes de força.
Um soldado que se sentia emocionalmente apoiado lutava melhor, resistia mais e encontrava razões para voltar vivo do campo de batalha. As legiões sabiam disso, embora jamais o admitissem abertamente. A intimidade convertida em ritual funcionava como uma engrenagem invisível que mantinha coesa a maquinaria bélica mais temida da antiguidade. Com o tempo, esses rituais se tornaram parte do tecido cultural da legião. Não importava se estivessem na Britânia, na Síria ou nas fronteiras do Reno. Os laços entre soldados se repetiam com a mesma intensidade. E embora cada história fosse distinta, todas compartilhavam um mesmo fio condutor: a necessidade de se sentir humano em um lugar projetado para destruir qualquer forma de fragilidade. Mas onde há proximidade, também há conflito. E essa tensão silenciosa, tão humana quanto inevitável, se converteria no motor de muitas tragédias e lealdades inquebrantáveis dentro do exército romano. A guerra, com todo o seu barulho, tinha um estranho modo de revelar o que o silêncio do acampamento tentava ocultar. No fragor da batalha, os vínculos formados entre soldados deixavam de ser um segredo tácito para se converterem em uma força real que moldava decisões, estratégias e sacrifícios. A história romana está cheia de atos de valentia, mas por trás de muitas dessas façanhas havia algo que os cronistas jamais escreveriam: o impulso de proteger alguém que havia compartilhado noites de medo, dias de marcha e um sem-fim de feridas invisíveis. Os relatórios de campanhas antigas, especialmente os relacionados com a catástrofe de Teutoburgo, insinuam essa verdade com uma crueza silenciosa. Ali, 3 legiões inteiras foram aniquiladas nas florestas úmidas da Germânia. Mas o que surpreendeu os historiadores modernos não foi a derrota, mas o detalhe repetido em vários testemunhos: grupos de soldados lutando até o último suspiro para cobrir a retirada de um único companheiro caído. Não era disciplina, não era honra militar em seu sentido convencional. Era algo mais íntimo, mais humano. Um laço que não figurava em nenhum manual. De uma perspectiva psicológica contemporânea, isso é evidente. Quando 2 pessoas compartilham anos de isolamento, trauma, perigo constante e apoio mútuo, o vínculo que surge é mais forte que qualquer juramento formal. Não é por acaso que os estudos modernos sobre soldados em zonas de conflito apontam que o impulso mais poderoso em combate não é a pátria nem a glória, mas a necessidade de proteger aquele que se confiou a si mesmo. As legiões romanas, sem saber, replicavam esse mesmo padrão emocional. Mas essa lealdade profunda tinha um preço. A morte de um companheiro com quem se havia compartilhado tanto podia quebrar o espírito do guerreiro mais disciplinado. Alguns soldados ficavam paralisados pela dor, incapazes de continuar a campanha. Outros desenvolviam uma determinação intensa, quase ritual, para honrar quem havia caído. A tristeza, longe de desaparecer, transformava-se em um motor silencioso que alimentava sua ferocidade em futuras batalhas. Embora os romanos não o expressassem com palavras, esses vínculos definiam a forma como viviam e lutavam. Os comandantes, conscientes desse fenômeno, começaram a criar rituais específicos para canalizar o luto. Cerimônias discretas, realizadas ao anoitecer, onde um soldado podia se despedir daquele que havia sido seu apoio mais íntimo. Não se descreviam detalhes, não se mencionavam papéis, nem a natureza do vínculo. Só se falava em honrar o companheiro e em manter viva sua memória dentro da coorte. Esses rituais tinham um efeito profundamente humano. Permitiam que a dor encontrasse uma forma de expressão aceita dentro da maquinaria militar. Muitos séculos depois, textos medievais como o Cantar de Rolando ou as tradições das ordens militares recuperariam essa visão. A ideia de que um guerreiro luta melhor quando seu coração está ligado a outro. Não importa a época, o ser humano sempre busca uma âncora emocional, mesmo nos cenários mais cruéis. Assim, enquanto Roma expandia suas fronteiras com ferro e disciplina,
Os soldados expandiam as suas próprias com lealdade, afeto e uma intimidade emocional que, embora nunca reconhecida, definiu sua história tanto quanto qualquer vitória. Mas nem tudo o que florescia dentro das muralhas legionárias era lealdade, apoio e vínculos que fortaleciam o espírito do soldado. Onde existe poder, sempre existe a possibilidade de alguém tentar moldá-lo em benefício próprio. E o exército romano, com sua estrutura hierárquica rígida e sua disciplina de ferro, não estava livre dessa sombra. O mesmo sistema que protegia milhares de homens podia, em ocasiões, ser utilizado para dobrar silêncios, impor vontades e gerar um tipo de dependência emocional que não nascia do afeto, mas do abuso de autoridade. As crônicas oficiais raramente mencionam esses episódios, mas as leis que tentaram freá-los dizem muito mais que qualquer relato. A Lex Julia de Vie, promulgada nos tempos de Augusto, estabelecia castigos severos para aqueles que usavam seu posto com fins indevidos: exílio, perda de cidadania e, inclusive, a execução legal em casos extremos. Roma compreendia que a dignidade do soldado devia ser protegida porque um exército baseado no medo era instável. No entanto, a aplicação da lei dependia do comandante de turno. E nos confins do império, a milhares de quilômetros de Roma, a justiça podia se tornar tão frágil quanto um pergaminho molhado. Em algumas fortalezas, quando um oficial ultrapassava os limites, os soldados se viam obrigados a criar redes de proteção. Não eram atos violentos nem rebeliões abertas, mas mecanismos silenciosos de resistência. Rodear o recruta vulnerável, vigiá-lo durante as guardas noturnas, intervir de forma discreta para evitar que um superior abusasse de sua autoridade. Esses atos de solidariedade falavam mais da humanidade do acampamento do que de qualquer lei escrita. Em casos extremos, mencionados em fontes tardias, sempre de forma velada, alguns oficiais envolvidos em comportamentos inapropriados desapareciam durante campanhas perigosas. Não havia acusações diretas nem julgamentos, apenas anotações vagas: perda em batalha, não sobreviveu ao assalto, se separou da linha e não retornou. Não se tratava de relatos sangrentos nem cenas explícitas, mas da maneira como um exército isolado resolvia problemas que a estrutura imperial não podia ou não queria ver. A guerra era um véu conveniente por trás do qual muitas histórias ficavam ocultas. Esse lado obscuro do acampamento romano revela algo importante. A vulnerabilidade não pertencia apenas aos mais jovens. O sistema inteiro, baseado na honra e no posto, podia se tornar uma arma de dois gumes. Um soldado que perdia a confiança em seus superiores podia perder também a confiança em si mesmo. E em um ambiente onde a estabilidade emocional era essencial para sobreviver, isso era tão perigoso quanto qualquer inimigo externo. Em uma análise moderna, poderíamos compará-lo com organizações nas quais a liderança se confunde com a autoridade absoluta. Quando uma instituição outorga muito poder sem controles suficientes, o risco de abuso se multiplica, mas nas legiões romanas, essa tensão era enfrentada não por tribunais, mas pela solidariedade silenciosa entre aqueles que compartilhavam barraca, comida e medo. Era a forma mais antiga e mais humana de resistência: proteger uns aos outros. E embora esses episódios raramente viessem à luz, contribuíram para moldar um equilíbrio frágil dentro do exército. Uma mistura de camaradagem intensa, disciplina férrea e um delicado entendimento dos limites da autoridade. Nas sombras do império, não só se forjavam guerreiros, também se revelavam os defeitos de um sistema que, por mais poderoso que parecesse, continuava dependendo dos corações humanos que o sustentavam. Para compreender plenamente a vida íntima e emocional dos legionários, é impossível ignorar o papel que os rituais e a religião desempenhavam dentro do acampamento. Em um império onde o sagrado e o militar estavam entrelaçados, os soldados não só lutavam sob o estandarte da águia, também viviam sob o olhar constante dos deuses.
E nesse universo simbólico, muitos vínculos pessoais encontravam uma forma de existir sem serem questionados, não porque fossem abertamente aceitos, mas porque se camuflavam dentro das práticas coletivas que estavam destinadas a fortalecer o espírito da tropa. Um dos exemplos mais claros era o Armilustrium, a grande cerimônia de outubro dedicada a Marte, deus da guerra. Oficialmente, tratava-se de purificar as armas antes de guardá-las para o inverno. Mas testemunhos indiretos, inscrições, notas soltas em tabuletas, menções de poetas tardios sugerem que durante essa noite, os soldados viviam algo mais que um simples rito militar. Ao cair do sol, acendiam-se tochas. Os músicos do acampamento tocavam melodias antigas e os legionários se reuniam em círculos onde a camaradagem alcançava um tom quase espiritual. Ali, os vínculos profundos entre companheiros eram interpretados como bênçãos divinas, como se a proximidade emocional fosse um fogo sagrado alimentado pelo próprio Marte. O mesmo ocorria durante as festas de Saturnália, um festival marcado pela inversão simbólica de papéis. Os postos deixavam de existir por algumas horas. Um centurião podia brincar com um recruta sem que ninguém o visse como uma falta de disciplina. As barreiras sociais se relaxavam o suficiente para que os afetos, normalmente encobertos, encontrassem um respiro. Não havia excessos descritos, não havia cenas explícitas. O que existia era a liberdade emocional que o resto do ano era estritamente controlada. Era o único momento em que o Império permitia que os homens lembrassem que eram humanos antes que soldados. Os etnógrafos e antropólogos modernos costumam interpretar essas festividades como válvulas de escape, indispensáveis para a estabilidade de um grupo submetido a altas doses de estresse, perigo e isolamento. Em comunidades exclusivamente masculinas, como as legiões ou certas ordens monásticas posteriores, essas celebrações não só fortaleciam a moral, mas também legitimavam, de maneira tácita, os vínculos pessoais que se formavam na vida diária. Não se celebravam abertamente, mas também não se condenavam se mantidas dentro das normas de honra e hierarquia. Em vários acampamentos do Reno e do Eufrates, foram encontradas tabuletas votivas dedicadas a Marte ou a Júpiter, onde dois nomes aparecem juntos como se fossem um duo inseparável. Não mencionam detalhes, não dão explicações, apenas dizem coisas como "aos deuses que nos protegeram na noite", ou "que nossa força permaneça unida". Essas frases breves, carregadas de simbolismo, são pequenas janelas para um mundo emocional que de outro modo teria se perdido. Para os legionários, a religião não era um refúgio espiritual individual. Era uma ponte que conectava seus vínculos pessoais com o dever do império. Nesses rituais, o afeto se convertia em virtude, e a camaradagem intensa era interpretada como uma força abençoada pelos deuses. O que em outros contextos poderia ter sido questionado, dentro da lógica romana, se transformava em um ato de coesão. E enquanto os tambores marcavam o ritmo das cerimônias, os soldados compreendiam algo que a disciplina diária não podia ensinar-lhes: que, mesmo na maquinaria militar mais poderosa do mundo, o coração humano precisava de um espaço para respirar. Quando os 25 anos de serviço chegavam ao fim, a vida do legionário não se transformava de imediato em liberdade. Para muitos, o regresso ao mundo civil era mais assustador que qualquer batalha. Haviam passado mais tempo entre os muros do acampamento do que em seus lares de origem. Haviam construído uma identidade completa dentro da legião. Seus hábitos, sua forma de falar, seus medos, suas lealdades mais profundas. E, sobretudo, haviam construído vínculos que, embora jamais aparecessem nas listas de soldados, eram tão reais quanto o aço de seus gládios. Os arquivos romanos e os estudos arqueológicos mostram um padrão recorrente. Após receber a honesta missio, muitos veteranos escolhiam se estabelecer perto de seus antigos companheiros. Alguns compravam terras juntos, outros abriam pequenos negócios como sócios
registrando-se legalmente como se fossem uma unidade inseparável. Era uma forma de conservar uma parte do mundo que os havia moldado. Depois de décadas compartilhando barraca, guardas noturnas, rituais e silêncios, a ideia de viver totalmente separados resultava inconcebível para muitos. Em colônias como Emerita Augusta ou Tingad, foram encontradas lápides onde 2 nomes aparecem juntos, sem especificar parentesco algum, acompanhados por símbolos compartilhados. 2 anéis idênticos, 2 taças, figuras gêmeas de deuses protetores. Objetos como estes, longe de sugerir escândalo, falam de um nível de conexão emocional que transcendia o vínculo militar. Para os romanos, a intimidade emocional entre companheiros de armas podia se transformar em uma irmandade civil com direitos e deveres compartilhados. As fontes epigráficas também mencionam associações de veteranos que celebravam banquetes em memória de companheiros falecidos. Durante essas reuniões, recriavam-se certos rituais da vida militar, sem violência, sem excessos, como uma maneira de manter vivo o espírito da legião. Nesses banquetes, os vínculos passados se transformavam em um tipo de família escolhida, uma estrutura afetiva que ajudava os ex-soldados a navegar um mundo que já não entendiam completamente. Mas nem todos corriam com a mesma sorte. Para alguns, o retiro significava separação inevitável. 2 veteranos que haviam compartilhado anos de vida intensa podiam receber terras em províncias diferentes. Um podia se casar, o outro regressar à sua cidade natal. A distância transformava o afeto em memória. As cartas que sobreviveram, embora poucas, estão cheias de nostalgia. Que os deuses te protejam aonde fores. Ainda ouço sua risada entre os pinheiros do acampamento. Nada na vida civil é tão quente quanto as noites junto ao fogo na Germânia. Essas frases, escritas com simplicidade, revelam a profundidade de um laço que havia resistido tanto à guerra quanto ao tempo. A psicologia moderna explicaria isso como o trauma compartilhado e a dependência emocional criada pela vida em ambientes extremos, onde a intimidade era tão necessária quanto o ar. Mas reduzi-lo unicamente a isso seria injusto. O que muitos legionários experimentaram ao final de seu serviço foi uma mistura de gratidão, luto e desconcerto. Porque ao abandonar a legião, não só deixavam para trás seu escudo, seu salário ou seu posto. Deixavam para trás a única comunidade na qual haviam aprendido a amar, a confiar e a sobreviver. Assim, enquanto o império seguia se expandindo ao ritmo de ordens e mapas, os veteranos caminhavam para sua nova vida carregando uma bagagem invisível. Lembranças, promessas e a certeza de que algumas conexões não pertencem ao exército nem ao Estado, mas à alma humana. Ao final deste longo percurso pela vida emocional dos legionários, surge uma verdade que os historiadores, durante séculos, preferiram não encarar de frente. O coração humano não obedece à ordem de um império. Pode se submeter a um general, pode marchar sob um estandarte, pode resistir à fome, à neve e ao ferro. Mas nunca deixa de buscar companhia, afeto, sentido. A legião, por mais disciplinada e temida que fosse, não pôde evitar que seus soldados fossem homens antes que engrenagens da máquina militar. Roma construiu seu poder sobre uma ideia fundamental, que a força nasce do controle. Controle do território, controle dos povos conquistados, controle do corpo do soldado. Mas o que não pôde controlar foram os laços invisíveis que surgiam cada vez que 2 homens compartilhavam o peso do medo ou o calor de uma fogueira. Ali, entre sussurros e promessas não escritas, formava-se um tipo de vínculo que nenhum decreto, nenhuma lei e nenhum centurião podia regular completamente. Os filósofos modernos falariam de microcomunidades emocionais. Grupos pequenos que, em ambientes extremos, desenvolvem um sistema de apoio interno mais forte que qualquer estrutura externa. E isso era exatamente o que as legiões, sem saber, haviam criado.
No coração da maquinaria bélica mais avançada da antiguidade, havia um tecido afetivo que mantinha os soldados unidos, que os fazia lutar melhor, resistir mais e sobreviver a crises que teriam destruído outros exércitos. Mas este fenômeno revela algo mais profundo, uma contradição central do espírito romano. Por um lado, a cultura exaltava a dureza, a invulnerabilidade, a frieza emocional como virtudes masculinas. Por outro, os próprios soldados demonstravam dia após dia que a força verdadeira nascia de sua capacidade de apoiar-se mutuamente, de confiar, de sentir. Não se tratava de quebrar normas, tratava-se de sustentar a humanidade em meio ao ferro. Através das cartas, das inscrições, dos objetos rituais e dos testamentos militares, podemos reconstruir a escala completa dessas relações, desde a mentoria protetora até a irmandade profunda, desde a camaradagem cotidiana até os afetos que acompanhavam o soldado, inclusive em seu retiro. Nenhum desses elementos entra em conflito com a disciplina militar. Ao contrário, foram o combustível secreto que manteve Roma de pé mais tempo do que a lógica permitiria. Quando observamos este fenômeno da modernidade, descobrimos que não é exclusivo do mundo antigo. Em exércitos contemporâneos, em expedições extremas, em comunidades isoladas do mundo civil, os seres humanos continuam criando vínculos que lhes permitem resistir o que seria insuportável em solidão. Mudam os uniformes, mudam as bandeiras, mas a essência permanece igual, a necessidade de pertencer. E aí reside a lição final desta história. A história antiga costuma nos falar de impérios, de generais, de conquistas, mas sob essas camadas grandiosas, sempre há histórias pequenas, íntimas, silenciosas, onde os seres humanos revelam o que realmente são. No caso das legiões romanas, esses vínculos, às vezes tácitos, às vezes ritualizados, às vezes apenas insinuados em uma tabuleta quebrada, nos recordam que inclusive os guerreiros mais temidos do mundo tinham uma fragilidade que os unia mais do que qualquer juramento militar. Porque no final, as fronteiras do império caíram. Os templos, as fortalezas e os estandartes desapareceram. Mas aquilo que os soldados sentiram, lealdade, afeto, dor, pertencimento, permanece vivo nas marcas que deixaram em pedra, em tinta e em memória. A verdadeira pergunta não é como Roma conquistou o mundo. A verdadeira pergunta é como esses homens conquistaram à sua maneira o silêncio imposto pela história.